Bom, pessoal, então nós vimos no vídeo anterior como lidamos com misturas. Nós vimos que os gases, o ar ele se comporta como um gás, a mistura do ar se comporta como um gás perfeito, que o ar é formado por ar seco e vapor d'água, e nós vimos alguns conceitos importantes, como a temperatura de orvalho, a umidade relativa e a umidade absoluta. Lembrando que a temperatura de orvalho é a temperatura no qual o vapor d'água presente no ar começa a se condensar. Nesse caso a gente calculou, deu 15,4 desse exercício aqui. A umidade relativa é uma comparação entre a massa de umidade de ar atual e o máximo que o meu ar conseguiria ter. A gente viu que a gente pode escrever isso em função das pressões, tá, pessoal? Né? Ou seja, é a razão entre a pressão parcial do vapor d'água em relação à pressão do vapor d'água se ele estivesse saturado. E nós vimos também a umidade absoluta do ar, que também é calculada em função da pressão parcial do vapor d'água e da pressão da mistura, e que ela é dada pelo quê? Pela quantidade de vapor d'água no ar em relação à quantidade de ar seco, tá? Bom, só que o que acontece, pessoal? Quando a gente vai analisar lá pela primeira lei da termodinâmica, que é algo muito importante, que é por meio dela que a gente obtém a taxa de transferência de calor, a potência e tal, nós precisamos do quê? De uma variável muito importante que é a entalpia, tá? Só que agora nós temos uma mistura, de tal forma que a entalpia da mistura ela vai ser a entalpia do ar seco, mas a entalpia do vapor, tá? O que é comum, pessoal? Como a quantidade de ar seco ela é muito maior que a de vapor, é comum a gente definir que a massa total ela é aproximadamente a massa de ar seco. Então, ó, se eu substituir aqui, ó, ficaria a massa de ar seco vezes o H da mistura é igual a massa de ar seco vezes o H do ar seco, massa do vapor vezes o H do vapor. Dividindo pelo MA, a gente vai ter que a entalpia da mistura vai ser a entalpia do ar seco, mais a umidade absoluta vezes a entalpia do vapor, tá? Então, toda vez que a gente estiver calculando a entalpia, desculpa, pessoal, de um estado, de uma mistura ar, vapor d'água, sempre vai ser calculado em relação à quantidade de ar seco, tá bom? Isso é importante. Bom, como que eu calculo a entalpia do ar seco, então? Porque a entalpia da mistura vai ser a do ar seco mais a de vapor vezes a umidade absoluta. A umidade absoluta a gente já viu como calcula. A entalpia do ar seco, pessoal, a gente vai utilizar essa referenciazinha aqui. Ou seja, a gente calcula a entalpia do ar seco tomando como referência a entalpia de 0 graus Celsius, tá? Se vocês olharem na tabela, a entalpia para 0 graus Celsius é 0, por isso que ela não aparece aqui na expressão final. E para 0 graus Celsius a temperatura de referência é 0. Então ficaria só o calor específico do ar seco vezes a temperatura. Então a entalpia do ar seco vai ficar o quê? O calor específico, a pressão constante do ar seco, que nós já vimos que é 1,005, vezes a temperatura. Só que essa temperatura tem que estar em graus Celsius, tá, pessoal? Por quê? Porque a minha temperatura de referência foi 0 graus Celsius. Então tem que estar na escala de Celsius, tá? Bom, e a do vapor? Faça a mesma coisa, leve em consideração 0 graus Celsius, tá? Só que aqui o que acontece? 0 graus Celsius, nós temos o quê? Uma mudança de fase. Então, nós temos que levar em consideração a entalpia para mudar a fase a 0 graus Celsius e aquela parte do Cp ΔT. Temperatura de referência é 0, o H de referência é 0. Então, o HLV para 0 graus Celsius é 2.509,9 kJ por quilo.
E o calor específico do vapor, pessoal, é aproximadamente 1,82. Novamente, como eu dotei a temperatura de referência 0 graus Celsius, a temperatura aqui que eu vou multiplicar tem que estar em graus Celsius também. Somando esses carinhas, pessoal, a do ar seco e a do vapor d'água, nós conseguimos saber a entalpia da mistura. Por quê? Porque com isso nós conseguimos calcular um porre de coisa lá com a primeira lei da termodinâmica, tá? Mas veja que duas coisas você vai precisar sempre saber para calcular a entalpia, que é o quê? A temperatura que se encontra o ar, a mistura, e a umidade absoluta. Sem isso eu não consigo calcular. E o volume específico, pessoal? Simplesmente a gente estima por meio da equação de estado para gás ideal, tá? Que é essa aqui. Lembrando, né, que eu vou aproximar o volume específico da mistura pelo volume específico do ar seco. Por quê? Porque a quantidade de ar seco é muito maior que de vapor d'água. E aí dá essa expressãozinha aqui, tá? Beleza, então só para a gente treinar. Uma sala de 5 por 5 por 3 contém ar a 25 graus Celsius e 100 kPa. E a umidade relativa é de 75%. Aí ele está pedindo para a gente determinar a pressão parcial do ar seco e a do vapor, tá? A umidade absoluta, a entalpia específica e a massa de ar seco e de vapor d'água. Bom, pessoal, para achar a pressão parcial do ar seco, nós precisamos da pressão do vapor, tá? Então, como eu faço? Mesma coisa. A temperatura lá, que é a temperatura de bulbo seco. Temperatura, pessoal, essa medida normal é a temperatura de bulbo seco, tá? É 25 graus. Se eu for lá na tabelinha, eu sei que a pressão de saturação para 25 graus é 3,169. Pela umidade relativa, eu acho a pressão parcial do vapor. Então, veja, eu tenho a pressão de saturação, tenho a umidade relativa, isola a pressão de vapor. Vai dar o quê? 2,377 kPa. Então, pessoal, aqui até esqueci. Então, a pressão parcial do ar vai ser o quê? A pressão da mistura menos a de vapor. Por quê? Porque a pressão de vapor mais a do ar seco dá da mistura. Da mistura é 100, a do vapor é 2,377. Então, a pressão parcial do ar seco vai ser o quê? 97,633 kPa. Beleza, pessoal? 623, né? 623. Umidade absoluta. Basta eu substituir, ó. Eu tenho a pressão parcial do vapor e eu tenho a pressão aqui da mistura e a do vapor. Consigo achar o quê? A umidade absoluta. Basta eu resolver essa continha aqui. Ou seja, a cada 1 kg de ar seco, eu vou ter o quê? 0,0151 kg de vapor, ou seja, 15,1 gramas de vapor. Só para vocês terem noção de quão pouco é, tá? Então, a cada 1 kg de ar seco, eu vou ter só 15 gramas de vapor. A entalpia, só substituir na expressão, ó. A temperatura tem que estar em graus Celsius. O W a gente achou aqui, que é a umidade absoluta na C. Resolvendo, nós temos a entalpia, que é em kJ por quilo de ar seco, tá? E as massas, pessoal, a gente utiliza o quê? A equação de estado para gás ideal, né? Basta aplicar, lembrando que o volume e a temperatura são os mesmos, né? Por quê? Porque o ar seco e o vapor d'água estão no mesmo volume, ou seja, na mesma sala e a mesma temperatura, tá? Aqui vocês só não podem esquecer de utilizar a temperatura em Kelvin, porque a equação de estado para gás ideal necessita utilizar em Kelvin.
E aqui a gente consegue obter a massa de ar e a massa de vapor, ó, que é mV. Ó. Beleza? Lembrando, pessoal, que isso também poderia ter sido obtido por meio da definição de umidade absoluta. Porque a umidade absoluta é o quê? A massa de ar pela massa de vapor. Então, se eu já achei a massa de ar seco aqui em cima, a massa de vapor vai ser o W, que é o quê? A umidade absoluta, vezes a massa de ar seco, que eu já tinha calculado. Veja que ela dá exatamente o valor aqui de cima, tá bom? Feito isso, pessoal, nós vamos ver o próximo fundamento teórico aí da parte de psicrometria, que é o conceito de temperatura de bulbo úmido, tá? Então, o que acontece, pessoal, na temperatura de bulbo úmido? Primeira coisa, a gente tem que saber o que acontece para ocorrer isso, tá? Então, o que acontece, pessoal? Imagine que eu pego um ar, igual do jeito que está aqui para vocês, né? Que vocês estão aí do lado de vocês. E aí vocês pegam esse ar e coloquem ele em contato com uma quantidade muito grande de água. De tal forma que lá no final, ou seja, quando ele sai dessa quantidade gigante de água, o que vai acontecer? Ele absorveu a quantidade máxima de água possível, tá? Ou seja, parte dessa água líquida que ele entrou em contato evaporou e foi para ele, de tal forma que lá na saída a umidade é de 100%, tá bom, pessoal? Então, o que vai acontecer? Ó? Vamos pensar. Para a água evaporar, ela precisa de energia, vocês não concordam? Da onde ela vai tirar essa energia? Do próprio ar, tá, pessoal? Então, o que acontece? Conforme essa água líquida evapora e vai para o ar, o meu ar ele fica mais frio. Por quê? Porque parte do calor ali que tinha nele foi para a água para ela conseguir evaporar. Então, o que acontece? Na saída aqui, eu vou ter sempre uma temperatura mais baixa e vou ter sempre uma umidade de 100%. Essa temperatura que eu sujeito o ar para que ele fique com uma umidade de 100% e que abaixe um pouco a sua temperatura, é a temperatura de bulbo úmido, tá, pessoal? Então, quando eu falar em temperatura de bulbo úmido, significa você pegar o ar que está aí, jogar um monte de água nele, para ele absorver o máximo de vapor da água que possível, de tal forma que ele atinge uma umidade relativa de 100% e que a temperatura dele abaixa um pouco. Por quê? Porque parte da energia ali que tinha no ar vai ser utilizada para o vapor evaporar. Por isso, então, pessoal, que toda vez que vocês olharem a temperatura de bulbo úmido do ar, ela vai ser sempre menor que a temperatura de bulbo seco. Se tiver 100% de umidade, o ar, eles vão ser iguais, tá? Mas nunca vai ser maior, tá? Bom, se eu aplicar um balanço de massa, ou seja, a quantidade de ar seco é invariável, e a quantidade de água, o que acontece? Entra aqui mais um pouco, isso aqui é analisando só o ar, tá, pessoal? Então, o que entra de água mais o pouco que evapora e vai para o ar é igual ao que sai. Esse mRep é a água que evaporou e foi para o ar. Como que eu calculo? Tá aqui, ó. Né, ó. É a vazão de ar seco vezes a variação da umidade absoluta, da saída menos a entrada. Fazendo um balanço de energia, pessoal, a energia que entra com o ar mais a energia que vem da água que evapora é igual à energia que sai por aqui, tá? Essas energias aqui são em termos de entalpia. Primeira lei da termodinâmica, tá? Não vou voltar. Substitua o mRep
né? Pelo que a gente já tinha achado do balanço de massa da água, tá? Dá isso aqui. E o H1 e o H2 pelas expressõezinhas que a gente obteve, tá, pessoal? Substituindo aqui e aproximando, substituindo todas essas equações na equação aqui de cima, nós vamos ter essa expressão aqui, ó, que a variação da umidade absoluta é igual ao Cp da mistura dividido pela entalpia de vaporização da água para o estado final, vezes a variação de temperatura. O T1 é a temperatura de bulbo seco, T2 é a temperatura de bulbo úmido, tá? Como nós temos uma quantidade muito menor de vapor d'água do que a de ar, a gente pode aproximar que o calor específico da mistura é aproximadamente o calor específico do ar seco, que é aquele 1,005, tá? E aí o que acontece? Feito isso, ó, veja que ó, se eu souber as temperaturas, o CP e o HLV é tabelado, e eu souber a umidade absoluta ali no final, que é fácil de achar, porque a umidade relativa é 100%, eu consigo achar a umidade absoluta no início. E aí, com a umidade absoluta e com a temperatura, eu consigo achar o que eu quero ali do ar, né? Então, esse método aqui da temperatura de bulbo úmido é uma das formas que a gente tem para encontrar todas as propriedades do ar, tá? Justamente por essa expressãozinha aqui que vocês estão vendo. Tem vários instrumentos, pessoal, que medem isso, tá? Como termômetro de bulbo úmido ou psicrômetro, tá? Vocês podem aqui entrar nesses vídeos aqui do YouTube para dar uma olhada melhor, tá bom? Bom, aqui só para vocês entenderem como funcionaria, tá? Então, por exemplo, imagina que eu tenho aqui um ambiente com uma pressão de 1 atm e você mede lá no psicrômetro giratório as temperaturas de bulbo seco e bulbo úmido. A de bulbo seco dá 25 graus e a de bulbo úmido dá 15. E aí você quer saber o quê? Todas as outras informações, umidades absoluta e relativa e entalpia. Bom, primeira coisa, temperatura de bulbo úmido, pessoal, a gente tem todas as informações. Por quê? Porque é lá na saída, ou seja, é onde nós temos 100% de umidade. Então, pessoal, a pressão do vapor vai ser igual à pressão de saturação dele, que é 1,705. Se a gente substituir lá na expressão da umidade absoluta, a gente consegue achar a umidade absoluta para as condições de temperatura de bulbo úmido, ou seja, lá na saída, tá? Feito isso, a gente volta naquela expressãozinha, lembra? Que eu falei que é onde a gente consegue achar a umidade absoluta nas condições do ar, ou seja, na entrada. Isolo o ômega 1, dá esse trambolho aqui. O CP do ar é isso. Para 15 graus Celsius, lá na tabelinha, o HLV 2465,93. E a diferença de temperatura é 25 menos 15. Então, feito isso, pessoal, veja que eu consegui achar a umidade absoluta para as condições do ar, que é essa aí. Aí, pessoal, com a umidade absoluta, ó, eu volto lá na definição da umidade absoluta e isolo a pressão de vapor. Ó. Quando eu isolo a pressão de vapor, dá esse trambolho aqui, essa expressão, que vai dar isso aqui. Ó. Aí, pessoal, para 25 graus, o que acontece? A pressão de saturação é essa, é 3,169. E aí, pessoal, fica fácil para achar a umidade relativa. É o quê? É a pressão do vapor dividido pela pressão da água saturada, né? Pressão parcial do vapor saturada aqui, ó. Dando uma umidade relativa de 33,4%. A entalpia é simples, basta a gente substituir a temperatura de bulbo seco e a umidade
absoluta nas condições do ar, que a gente já encontrou achando a entalpia. Beleza, pessoal? Na próxima aula, a gente vai ver a carta psicométrica, que ela é importantíssima. É uma forma da gente, sem equações, a gente determinar todas essas variáveis aí, mas acabou a parte de fundamentos, tá, pessoal? Agora, lembram-se, como nós temos uma mistura, nós precisamos de 3 variáveis. A gente sempre vai precisar ou da temperatura, a pressão eu estou notando que a gente vai precisar saber de qualquer forma, tá, pessoal? Mas as outras duas seriam o quê? Ou a temperatura de bulbo seco e a temperatura de bulbo úmido, ou a temperatura de bulbo seco e a umidade relativa. Então, como nós temos uma mistura de 2 substâncias, a gente não consegue definir o estado apenas com 2 propriedades, mas sim 3, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.